Hello, my class! Fico muito feliz por estar aqui na companhia de todos vocês para darmos início à nossa segunda aula da gramática da língua inglesa. Nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos sobre o conteúdo verbos modais, modal verbos. Professora Elisanete, turma 9º ano, língua inglesa, roteiro da nossa aula do ensino fundamental. Apresentando os modal verbos, verbos modais. Primeiro tópico. O que são modal verbos? Como usá-los? Tópico 2. Apresentar os modal verbos. 3. Aprenda fazendo. A nossa habilidade da BNCC diz que empregar de modo inteligível os verbos modais para indicar probabilidade, dedução ou conclusão lógica, necessidade ou obrigação. Vamos iniciar com o conceito. Modal verbos. O que são? Os verbos modais acompanham os verbos principais para expressar uma ideia particular. Dão informações adicionais sobre a função do verbo principal que os segue. Nesse caso aqui, diz que os verbos modais são verbos que acompanham os verbos principais para expressar uma ideia particular. É isso? Eles são verbos auxiliares. Apresentam as seguintes características comuns. Primeira característica, são seguidos do verbo principal no infinitivo sem a partícula to. Exemplo, eu tenho aqui uma gravura de uma moça andando de bicicleta. I can ride a bike. Qual é o verbo auxiliar? Can. O que significa? Eu posso andar de bicicleta. É por isso que indica uma possibilidade. Segunda característica. Não levam S na terceira pessoa do singular do presente. Exemplo. She may come to the interview. Ela pode vir à entrevista. Está aqui a moça fazendo uma entrevista com esse senhor em um escritório. Característica 2. Formam a forma interrogativa e a negativa da mesma forma. Gente, eu quero voltar aqui, só chamar a atenção que lá na primeira característica, todos os verbos que não são conjugados, eles vêm com a partícula to. Já o verbo auxiliar modal, não. Na característica 2, eles são igual às formas do verbo no simple present tense. Não sei se vocês estão lembrando que há alterações he, she e it. E aqui, com os verbos modais, não há nenhuma alteração à terceira pessoa do singular. A forma negativa e a interrogativa, elas continuam igual ao verbo to be. Eu coloquei may I came in. May I came in. Eu posso entrar? Então, eu não muda de jeito nenhum. É igual à forma do verbo to be. O verbo modal can, que é o nosso primeiro verbo que nós vamos falar, ele significa poder e é usado para expressar uma habilidade. No caso aqui eu coloquei Marta, né? Que ela joga futebol, né? Tem até aqui o exemplo, she can play soccer. Ela pode jogar futebol. É uma habilidade que Marta tem. E também indica para pedir ou dar permissão de maneira informal. De maneira informal, exemplo, can I come in? Eu posso entrar? Está aqui a moça caracterizando, batendo na porta. Quero chamar também aqui a atenção que o verbo poder, ou seja, can, ele é o presente e ele também possui a forma negativa. Tá aqui, ó, can, forma negativa, can't. Se aqui eu coloquei a frase afirmando que Marta joga futebol, então eu posso também negar she can't
play soccer. Marta não joga futebol, mas todos nós sabemos que Marta é jogadora de futebol. Então, eu vou empregar o verbo can na forma afirmativa. O verbo modal could, que é o nosso segundo verbo. Lembrando que esse could, ele é o passado de can e é usado para expressar uma habilidade no passado. I could ride a bike when I was 5 years old. Eu podia andar de bicicleta quando ela tinha 5 anos. Está aqui o exemplo, identificando através de uma gravura a moça andando de bicicleta e também a forma do verbo no passado, assim como ele é passado, ele também possui a forma negativa could not. Eu posso empregar em qualquer uma frase, depois do auxiliar, a forma negativa. Eu posso colocar o not abreviado ou not sem abreviação. Continuando, o verbo modal, que é o nosso terceiro verbo, may, é usado para expressar possibilidade no presente ou no futuro. Exemplo. It might rain tomorrow. Pode chover amanhã. É uma possibilidade. Está aqui a imagem indicando que pode chover. Também ele é usado para pedir permissão em contexto formal. Exemplo. May I help you? Eu posso ajudar você? Eu posso ajudar você? Coloquei aqui também que o may, ele pode ser usado na forma negativa. Além da forma afirmativa, eu posso usar ele abreviado e também not. Por exemplo, eu quero negar a frase It might rain tomorrow. Eu estou afirmando que pode chover, então eu também posso ao mesmo tempo negar, colocando o not depois do verbo may, que é o verbo principal. Aí, não pode chover amanhã, certo? Vocês entenderam? Aí temos aqui também o nosso quarto verbo modal, que é might. Might, ele é usado para expressar baixa probabilidade de que algo aconteça no passado. Ele também possui a forma afirmativa e negativa, certo? Nós temos como exemplo algo que está está nos preocupando muito aqui. Eu coloquei a imagem do vírus, né? E coloquei o exemplo coronavírus. Might never go away. Coloquei que o coronavírus pode nunca desaparecer. Aqui é uma baixa probabilidade do que aconteça, né? A gente está só imaginando que esse coronavírus pode nunca mais desaparecer. Coloquei aqui a imagem, viu, do verbo do coronavírus, né? Do vírus. E aqui no nosso segundo... Não, volta bem, Amadeus, um pouquinho. E continuando com o nosso verbo modal, tem aqui o should. Should também, ele possui a forma afirmativa e a forma negativa, should not. Should é usado para expressar um conselho. Eu coloquei aqui uma pessoa que está doente. Quem sabe se essa pessoa também não está com o vírus do coronavírus, né? E eu aconselhei essa pessoa a procurar um médico. You should see a doctor. Você deveria ver um médico. Continuando com o nosso sexto verbo modal, must, que ele é usado para expressar obrigação. Nós temos ele aqui, o must, na forma afirmativa e também must, a forma negativa. Como exemplo, eu coloquei people must wear a face mask. E coloquei também pessoas usando máscaras. As pessoas devem usar uma máscara facial. Por isso que eu represento essa foto com esse exemplo usando o auxiliar modal must. Se eu pudesse também, eu poderia usar o must not na forma negativa. Ou você poderia colocar apenas o must, colocando a partícula negativa na frente. Ou também pode deixar essa forma abreviada. Assim como nós somos obrigados a usar máscara,
Nós também somos motoristas, por exemplo, né? Os motoristas, eles são obrigados a dirigir com uma carteira de habilitação. Então, da mesma forma, nós vamos usar as máscaras porque somos obrigados a usar para se proteger do coronavírus. E agora nós vamos para Activity Time. Activity Time é uma forma de eu avaliar vocês no decorrer das aulas através do grupo de WhatsApp. O que eu quero que vocês façam? Escrevam essa atividade no caderno e respondam a primeira questão. Question 1. O que são verbos modais? Para que são usados? Vocês vão conceituar. Lembrar que lá no início eu já dei o conceito sobre verbos modais. E na question 2, vocês vão usar palavras dadas para formar frases. Na letra A, she speak English. Na frente eu coloquei entre parênteses o verbo modal can. Vocês vão completar, para que essa frase fique completa, vocês vão inserir o verbo can na frase na posição correta. Na letra B, they apologize. Vocês vão completar também a frase usando o verbo auxiliar should. E na letra C, I read when I was 4 years old. Vocês vão também completar usando a forma negativa. Pessoal, nessa última letra, não foi identificado o verbo que estava entre parênteses. Vocês vão completar a frase usando a forma verbal negativa. Could ou could not, viu? Vocês podem colocar essa forma ou então could not, para completar a letra C. Da mesma forma, vocês podem estar traduzindo essas questões, não é? As letras A, B, C, para vocês entenderem melhor. E é isso, pessoal. Eu quero que vocês continuem em casa, se esforçando o máximo, que eu sei que vocês são capazes, se protegendo, né? E até breve, né? Fiquem com Deus. See you next class. Até a próxima aula. Vejo vocês, né, na nossa próxima aula.